E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus, né? E a gente continua falando sobre a vida de Ezequiel. A gente tá hoje aí no livro de Ezequiel, claro, se a gente tá falando sobre a vida de Ezequiel, né? No capítulo 20, né? O Senhor tá trabalhando aí na nossa vida. E ele vem falando aí sobre a videira arruinada o tempo todo. Ele tá falando sobre toda essa dor que ele sente no coração dele de ter sido traído por Israel, né? De Israel estar procurando outras doutrinas, né? Adulterando, como a palavra de Deus diz, Israel em busca de outros deuses, em busca de outras coisas que lhe chamem a atenção, para que lhe traga prosperidade, lhe traga riqueza, para que lhe traga nome, quando na verdade Israel tá só caindo em abominação, né? E aí ele vai de mal a pior nesse cárcere aí, nesse exílio babilônico, e o Senhor vem chamando a atenção deles o tempo todo a respeito do que está acontecendo, falando com Ezequiel, e ele vai falar sobre as abominações da casa de Israel depois do êxodo, quer dizer, logo depois que o povo saiu ali do Egito, que ele entra na terra de Canaã, e até antes de entrar na terra de Canaã, o povo a vontade do Senhor, claro. E ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre o que eu venho falando desde o início do capítulo, né? Que não foi um aviso só na época de Isaías, nem na época de Jeremias, mas foi um aviso que veio ainda na época de quem? De Moisés, né? E depois Josué, e assim sucessivamente. Então, Deus continua dando oportunidades para que Israel corrija a sua casa, para que mude a sua história e seja transformado, para que o Senhor possa transbordar na vida dele como transbordava outrora, né? Como essa vinha plantada que ele fala no anterior. E como ele fala também lá em Isaías, que ele fala assim, eu rejeitei essa carta de divórcio que você me deu, Israel. Então eu quero você ainda aqui perto de mim, quero meus filhos, né? Então o Senhor ainda fala que ele repudiou, que ele rejeitou a carta de divórcio. Não adianta não, tu é minha mulher e acabou. Vamos trabalhar aqui para operar esses filhos que estão precisando de correção, né? E aí, Marcelão? Tudo beleza? Graças a Então Deus. é isso. Na paz do Senhor. Encharcada do banho do João, mas tá tudo beleza. Olha, vou ler então do 1 ao 32 para falar um pouquinho sobre isso que você acabou de dizer aí, pode ser? Claro. Então tá bom. No sétimo Eu não ano, reclamei, né? Do 1 ao 32 eu não reclamei. não. No Pode ir, sétimo manda ano, lá. no sétimo ano, no quinto mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Isso é Ezequiel que está falando. Uhum. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, porque ele não podia falar nada a não ser que fosse Deus falando por ele. Ele diz assim: Deus, filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes. Ele nem vai falar com eles. Ele não vai falar com eles. Ele fala assim: fale para eles e diga-lhes. Assim diz o Senhor Deus: por acaso vocês vieram aqui para me consultar? Tão certo que eu vivo, diz o Senhor Deus. Vocês não vão me consultar. Vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filhos do homem? Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram. E diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo:
Eu sou o Senhor, seu Deus. Naquele dia eu jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que ainda mana leite, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse: cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os teus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Segunda vez, mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais eu os tirei do Egito. Além disso, no deserto jurei que não os levaria para a terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados. O seu coração se voltava para os seus ídolos, mas os meus olhos tiveram piedade deles, e eu não os destruí. Terceira vez, oi? Dando boa tarde para Sofia. Mas os meus olhos tiveram piedade deles, e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Terceira vez. Então, numa mesma história, no mesmo momento. Então eu disse aos seus filhos no deserto: não andem nos estatutos dos seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os seus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir sobre eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome. Quarta vez, para que eu não fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Mais uma vez no deserto jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não escutaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se voltaram para os ídolos dos seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus primogênitos,
Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fale à casa de Israel, ao filho do homem, e diga-lhes assim, diz o Senhor Deus: ainda nisto, os pais de vocês blasfemaram contra mim, na infidelidade que cometeram contra mim. Quanto aos introduzi, quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes, onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa, iam, ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse, onde vocês vão? Por isso, o seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: será que vocês não estão se contaminando, Seja bem-vindo a aqui, cara. exemplo dos Miriam. pais de vocês, e se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam os seus filhos como sacrifícios, vocês se contaminam com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente, mas ele ainda responde. Olha só que Deus extraordinário. Vocês não me consultarão, mas eu vou responder o que vocês têm em mente. Eu vou responder mesmo assim. Jamais acontecerá. Ou seja, isso de dizer, seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras, isso jamais acontecerá. Eu acho que isso dá uma pregação. Esse primeiro, de 1 a 32 aí, chamada Por Amor do Meu Nome. Deus fez tudo isso por amor do nome dele. Não é por amor a você, a mim, por amor a Israel, mas é pelo que ele prometeu a ele mesmo, né? Ele prometeu a ele mesmo essa terra. Ele prometeu a ele mesmo esse povo. Ele prometeu a ele mesmo isso se tornar uma coisa extraordinária. Ele prometeu a ele mesmo não perder, vencer. E ele, Eu por tava amor do falando. meu nome. Pode falar. E ele diz isso no 9, no 12, no 14, no 17, por amor, por piedade. Mais uma vez no 21 e no 22. E aí pergunta, será que devo mais uma vez? No 31, ele diz, será que devo mais uma vez, de verdade, mais uma vez ceder? Não, não devo ceder. Chega. Chega, ó povo de Israel. Eu não queria estar na pele desses anciãos. Na verdade, ele já havia falado com os anciãos antes, né? Ele tinha dito Vai na assim, não história, ouse. Cláudia. Manda bala. Ele falou, não ouse, né? Em Deus Ezequiel já falou a mesmo. história todinha, viu, Cláudia? Mas fale de novo, vá, que é bom afirmar. Uau. Ele fala, em Ezequiel mesmo, ele já tinha dito para os anciãos assim, não ousem, não ousem, ele fala, não ousem vir falar comigo, não ousem vir me tirar satisfações, né? Não ousem vir a me questionar Deus deve nada. ter pensado assim, que audácia da pilombeta, eu não vou lá falar com eles. Ezequiel, tanto é que no Foi final, é isso, né? sério, não vou lá falar com eles. Ezequiel, você está pronto para julgar esse povo? Porque é tu que vai fazer, eu vou contar a história. É isso. Tanto é, Cláudia, que no final, Ezequiel fala. Você lembra que Ezequiel só poderia falar depois que Deus desenrolasse a língua dele e só ia falar da boca de Ezequiel aquilo que Deus quisesse que ele falasse? No final,
Ezequiel fala. Ezequiel abre a boca para falar. Deus permite que ele fale. Vamos chegar lá no último versículo. Mas é impressionante isso, como Deus está fazendo que nem Cláudia em todas as lives do trono. Ele foi lá no passado e está mostrando tudo o que eu já fiz, ué. Porque a história é isso, é você entender o passado para É, compreender o presente e projetar futuro. Não tem como eu projetar futuro sem entender o meu passado, sem ressignificar e sem entender por que as coisas acontecem comigo no dia a dia. E é isso que Cláudia faz veementemente aqui todos os dias, de 12h05 até 1h e tanto da tarde, e que Deus faz a partir dela, através dela. E a gente descobre que amém. Deus tem um reforço aí na história de que é Deus que faz isso, porque ele está fazendo isso aqui em Ezequiel 20. Então, se não for Deus, não tem como não ser outra pessoa, não tem. É sério, você ri, mas é sério. E ele diz assim: Mas ele tá falando. Por que que ele tá fazendo isso? Porque ele tá perguntando, sabe, foi você Marcelo? que aprendeu Ó, com ele, não foi ele que aprendeu contigo. exatamente, Uhum. exatamente. Eu aprendi com Deus. Ele tá perguntando, sabe, para Israel, Marcelo, já há alguns dias, e ele vem perguntando assim: o que mais eu posso fazer, Israel, por vocês? O que mais eu posso fazer por vocês para que vocês se convertam? Em que mais eu posso ajudar? Engraçado que eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, e aí Deus vem e fala comigo. Ele fala: Você está errada, porque quanto tempo eu passei ajudando o povo de Israel para que o povo de Israel se tornasse um povo sábio, um povo grande, um povo, e mesmo assim eles continuaram me desobedecendo. Deus está falando comigo, está falando com você. Ele diz assim: há quanto tempo eu venho trazendo vocês, né, num carrinho de bebê? Há quanto tempo eu venho conversando com vocês como se vocês fossem uma criança de 1 ano, 2 anos, que não conhecesse a história do passado? Há quanto tempo eu coloco vocês de castigo? Eu dou uma surra, eu vou lá e dou o que comer, eu dou o que beber, eu visto, eu calço os pés e vocês ainda não aprenderam a plantar, não aprenderam a colher, não aprenderam a produzir. A diferença é que um pai e uma mãe, eles realmente não estão aqui para a vida toda. Uma hora eles se vão e aí fica aquela preocupação de como é que você vai sobreviver se você nunca aprendeu a andar com seus próprios pés. Mas Deus não, Deus você tem até depois do fim. E Ele está perguntando até quando eu vou ter que trabalhar na vida de vocês. E aí hoje Ele está falando comigo assim: se todo o dia as minhas misericórdias se renovam sobre a sua vida, por que que não todo dia as suas misericórdias se renovam pela vida do outro, né? Assim como espiritualmente eu preciso te tratar diariamente, você precisa ajudar o outro, mesmo que ele não queira aprender, porque Israel não queria aprender. Uhum. Israel se desviou completamente, verdadeiramente do caminho do Senhor. Por mais que ele não queira aprender, por mais que ele torça o nariz para você, ou fique sem falar com você durante um tempo, ou ache que você está errado no que você falou, ou como você se posicionou, você tem que fazer para a vida toda enquanto você tiver vida. Sim. Porque Deus faz por uma eternidade por você. E olha, ele não erra, ele não peca, ele não faz nada de errado. E eu erro, eu peco. Quem sou eu para cobrar do outro que não erre? Que amadureça no mesmo tempo que eu amadureci, que desenvolva no mesmo tempo que eu desenvolvi, que tenha os mesmos pensamentos que eu tenho. Quem disse que o meu pensamento é 100% correto? Quem disse que a minha estratégia é a melhor? Então, Deus está dizendo para mim hoje, para mim, Ele está dizendo. E engraçado que eu li o texto, e há pouco tempo estava conversando com a minha mãe,
E eu não vi dessa forma, e quando você leu, eu enxerguei com um outro olhar. Porque é assim, o Espírito Santo de Deus fala com você no que você precisa ouvir. Ele É isso pode aí. repetir 100 vezes a história. E 100 vezes você vai escutar o que você verdadeiramente É precisa verdade. entender e o que É você verdade. precisa ouvir. Ele vem falando, ele já sabia, os anciões, eles foram procurar a Ezequiel e nem chegaram perto de Ezequiel, porque Deus estava tão irado que ele olhou para Ezequiel e disse: Olha, diga a eles que nem se aproximem de mim. Não venham me questionar. Não venham me questionar. Vá questionar para os seus deuses. Vá questionar para os seus problemas. Vá questionar para as coisas que você fez. Do que se queixa um homem? Queixe dos seus próprios pecados, das suas próprias iniquidades, das suas próprias injustiças. E ele fala: cada um vai ser tratado conforme o que fez. Eu estou cansado de ouvir vocês dizerem que eu me afastei de vocês quando vocês se afastaram de mim. E eu estou cansado de ouvir vocês dizerem Bom, que, que eu não amo vocês ou que eu não faço o que vocês precisam. E de ver vocês virarem as costas para mim e eu estou aqui, como um babaca, abrindo meus braços e dizendo: vem, filho meu, vem, 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 descansa em mim. Então não vem, hoje não vem não. Que hoje eu não tô bem para conversar com você. Hoje eu não tô legal para ouvir a sua voz. a Então não vem minha não. decisão hoje é diferente daquela que E, vocês tiveram a oportunidade várias vezes e que agora o bicho vai pegar. Tem que sentir na pele, tem que sentir a parada. É, e aí eles, mesmo assim, eles insistem, né? Depois de aí uns 8 capítulos, eles insistem e voltam a falar com Ezequiel, procuram aqui é Ezequiel e o outro. Senhor fala assim: tudo bem, né? Eles podem deixar eles se aproximarem, mas eu não vou responder. Eu até sei o que vocês vão perguntar, mas eu não vou nem responder. Eu Uhum. não tô cansado. Israel, eu tô cansado. Cláudia, eu tô cansado de falar com você todo dia a mesma coisa. Marcelo, eu tô cansado. Sabe? Pai que fala para o filho, irmão mais velho que acha que é pai, que fala para o irmão, né? Amigo que fala para o amigo, tá errado, precisa corrigir. E aí você chega uma hora que você fala: tô cansado de falar a mesma coisa. Tô cansado de ver a mesma atitude. O que eu falei, eu tava conversando com a minha mãe sobre isso, eu falei, sabe, às vezes a vontade que eu tenho é de me afastar, porque o que os olhos não veem, o coração não sente, o que o coração não sente, a boca não fala, o que a boca não fala, a gente não peca. Mas o coração tá Mas cheio, né? não é o que Deus quer. É, a gente tem que ter Ele quer cuidado com ele. que a gente faça, que a gente fale, que a gente ame, que a gente cuide, que a gente coloque do nosso lado. Quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes? Não, meu filho, 70 vezes 7 a cada segundo que passar. Porque o homem pode pecar contra você 70 vezes 7 a cada milésimo de segundo que passar. E você precisa perdoar e ajudar. E ele está dizendo para Israel, eu separei um monte de versículo mesmo, falando da história, e eu já levei 20 minutos falando do que Deus está falando comigo, sabe? Maravilha, é isso aí, É. Cláudio. Show E de ele bola. fala, Glórias a ele Deus. fala, ele fala assim, sabe, Marcelo? Ele volta lá em Êxodo. Por que que ele volta? Por que que ele conta a história? É igual a história do peixe, sabe? Que eu vou lá e corto a cabeça e o rabo e coloco no forno para poder assar, porque a minha mãe fazia, o meu pai fazia, o meu tio fazia, meu irmão fazia, e eu vou lá e corto. E um dia alguém me pergunta: por que que você corta a cabeça e o rabo? Ah, não sei, eu aprendi a cortar, tô sempre cortando.
E aí, quando pergunta para o mais antigo, ele diz assim, porque não cabia no forno, por isso que eu corto, né? Simples assim, né? Então, Deus está dizendo assim, para que ninguém diga que está cortando, porque todo mundo cortava e não sabia o porquê, eu mando que vocês voltem lá em Êxodo 3, lá no 14, e digo para vocês assim, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou quem a vós outros enviou. Disse Deus a mais a Moisés, assim dirás ao filho de Israel, ao Senhor, o Deus do vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome, e eternamente assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Uau. Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que manda leite e mel. E assim ouvirão a sua voz. Eu estou lendo Êxodo 3, 14 até o 17. Então ele fala, eu fui até vocês. Eu não chamei o jovem, eu não chamei a mulher, eu não chamei Faraó. Eu disse, reúna os anciãos. Uau. Eu coloquei vocês como liderança. Eu entreguei a vocês a responsabilidade pelo povo. Eu disse a eles, se tiver dúvida, pergunte ao ancião, porque o ancião sabe. Ele viveu a história. E vocês foram consultar quem? Imagens, E por quê? E ídolos. para quê? Com qual objetivo? Eu disse mais lá em Êxodo 6, 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que apareceu a Abraão, a Isaque, a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram com peregrinos. Ainda ouvi os gentios dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, vos livrei da servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com grandes manifestações de julgamento, tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, a Isaque, a Jacó, e vê-la darei, e vô-la darei, como possessão, porque eu sou o Senhor. Então, assim, eu não te prometi coisa ruim, eu não te prometi ruína, eu não voltei atrás na minha palavra. Eu fui te buscar no Egito que você foi para lá e não saiu mais. Eu estendi a minha mão para você. Eu fiz de você meu povo, povo escolhido. E Deus está falando isso porque assim todos nós éramos povo de Deus, todos nós. Porque o Senhor fez Adão, fez Eva. E o povo de Israel nasceu de quem? Nasceu de Adão e Eva. Só que o povo se afastou da presença do Senhor. O povo pecou contra Deus. O povo
agiu com iniquidade. Então o Senhor pegou Abraão e disse, meu povo, porque Abraão obedeceu a Deus. E quando nasceu Isaque, ele disse, meu povo. Jacó, ele mudou o nome e disse Israel, meu povo. Uau. Meu povo. Então, eu não rejeitei vocês, eu não escondi o meu rosto de vocês, e olha que eu podia fazer porque vocês pecaram contra mim desde o Éden. Vocês se afastaram de mim desde o Éden. E eu não fiz isso. Eu estendi a minha mão e disse, meu povo, meu povo. E aí ele chega lá no 20, em Êxodo 20, e diz assim, Êxodo 22, 20, versículo 2. Ele fala assim, eu sou Deus, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E por isso não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visitou a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam dentro de si meus mandamentos. Então ele ensinou. Ele disse, não faz. Não age de maneira incorreta. Não se desvie da minha palavra, guarda no teu coração o que eu te ensinei. E se o homem está pecando contra Deus, e se ele diz que não tem conhecimento, é porque você é ancião, sábio, que guarda o meu mandamento, Eu que estava eu pensando nisso ensinei, eu hoje, falei sabia, com Cláudia? você tete a tete. Não ensinou o meu Estava povo. pensando nisso hoje. Eu até fiz uma anotação aqui justamente sobre isso. E disse, poxa, às vezes Deus está cobrando essa galera aí de uma coisa, por exemplo, no Egito, os caras ficaram 430 anos presos, escravizados, até que Deus levantasse Moisés. Isso é uma resposta justamente a um questionamento meu a Deus, sabe, Cláudio? De que como é que eu posso, 430 anos, uma hora se esquece de alguma coisa, se Deus não está ali, e se Deus ele verdadeiramente não se aparece, não se mostra, não dá sinais nem maravilhas, e como que ele chega assim, de repente, lembrei do meu povo, vou lá ver como é que eles estão, porque eles estão clamando a mim. E aí você está dizendo assim que e mostrando historicamente que assim, tipo, na verdade não a parada não é essa. A parada é eu deixei os líderes precisam dar continuidade, os sacerdotes precisam dar continuidade a respeito da minha lei, a respeito do serviço que precisa ser feito, da expiação dos pecados e viver, tocar a vida e me adorar e não é que, tipo, eu desapareci e de repente vou voltar ali. Não, eu tenho meus CEOs, os meus FCOs, eu tenho os meus líderes, eu tenho a galera que... Eu não saí daqui. Só que, assim, eu dei uma ordem e eu tô esperando vocês fazerem a parada. E aí, vocês, logo que... Ele falou aqui, né, historicamente, ele falou, logo que a parada aconteceu, o que vocês fizeram? Saíram e foram lá para os montes adorar e prestar culto, não a mim, como eu te ensinei. Então, assim, vocês, líderes, são responsáveis pelo resultado dos seus liderados. Então, E tá nem vou falar fazendo com o quê? vocês. Me cobrando. É. Tá fazendo o quê? Me cobrando aqui, né? Tá fazendo o quê? Me cobrando. E Deus fica muito chateado com isso. Né? Ele chega lá em Josué, ele volta para Josué 24, 14, e fala assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos países delém do Eufrates e no Egito.
e servi somente ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, porém, Serviremos serviremos ao ao Senhor. Senhor. Então, Josué está falando para o povo, olha, o Senhor está falando assim, vamos entrar na terra. A gente vai possuir a terra a qual Ele nos deu. Mas agora, nesse momento, é um momento de decisão na vida de vocês. Vocês precisam decidir quem vocês vão servir. Se vocês vão servir esses deuses que vocês encontraram no caminho ao qual vocês caminharam, ou se vocês vão servir ao Deus de Israel. Eu decidi que eu e minha casa Serviremos ao serviremos Senhor. ao Senhor. É isso aí. E vocês? Então, Deus está posicionando mais uma vez, antes de entrar na terra, Ele está dizendo, povo, vocês acham que eu sou cego? Vocês acham que eu não estou vendo dentro da bolsa de vocês escondidos? Como Raquel fez e escondeu debaixo dela e fingiu dizendo que estava menstruada para não se levantar e mostrar o ídolo que ela havia roubado da casa de seu pai? Vocês acham que eu sou cego? Não. Eu sei, Eu mas eu vejo estou dando mais tudo. uma oportunidade. Decida hoje quem vocês querem servir. Se vocês querem me servir, que estou aqui, que estou combatendo a favor de vocês. Ou se vocês querem servir a esse Deus aí, que largou vocês lá no Egito e que permitiu que vocês fossem torturados, escravizados, maltratados e que vão levar vocês para uma eternidade de morte eterna. Vocês que sabem, porque eu não vou tirar o livre-arbítrio de vocês. Mas eu tô aqui. Mas o bicho tá pegando. Eu não vou tirar livre-arbítrio de ninguém, mas o bicho pega na casa de Noca. Quando eu não tô perto, o negócio fica feio. E não Porque eu é tiro minha porque. mão. Ele fala, minha glória subiu. Junto com aqueles que me adoravam e diziam santo, santo, e os anjos e tudo que tinha luz subiu comigo. E Israel padeceu em trevas. Até quando? Até quando você orar e me buscar. E aí eu Quando você sararei a orar. sua terra. Simples Tranquilo e assim. calmo. Porque eu sou Simples besta, assim. sou bobo e eu te amo demais. Então vai rolar o perdão. Pode ficar tranquilo que vai. É verdade. Se fosse um ser humano, a gente diria assim, igual mulher traída, né? Igual mulher que apanha, gosta de apanhar. Mulher Trouxa. de malandro. É, mulher de malandro, o termo é esse. Igual mulher de malandro, gosta de apanhar. Deus é tipo mulher de malandro, né? Ele gosta de apanhar. Ô, Jeová, como a gente bate no Senhor. Mas é isso que ele tá falando pra gente, sabe, Marcelo? Pelo menos pra mim. Ele tá falando pra mim, não é que eu gosto de apanhar, é porque eu amo muito você. Você quer que eu vá do 33 ao 49? Por favor. Vou até o final que a gente tá bem apertado de tempo. Uhum. Tão certo como eu vivo, castigo e perdão, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês, como mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Vou tirá-los do meio do povo e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados, como mão forte, com braço estendido e com derramado furor. Vou levá-los ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo com vocês, face a face. Eu quero falar sobre isso aqui. Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim.
Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Muito bom te ver. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore aos seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir, mas não profanem mais o meu santo nome, com as suas dádivas, com os seus ídolos, com os ídolos de vocês, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará. Toda a casa de Israel, naquela terra, ali me agradarei deles. Ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar nas terras por onde vocês foram espalhados. E serei santificado diante das nações por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as nações com que se contaminaram, e terão nojo de vocês mesmos por causa de todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor quando eu agir com vocês por amor do meu nome, não segundo os seus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, mas por amor do meu nome. Eu estou repetindo, não está escrito não. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo do sul e diga à floresta do sul: ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama desse fogo não se apagará, e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão, e todos verão que eu, o Senhor, acendi, não se apagará. Verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então eu disse, olha só, Ezequiel fala: Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. Ezequiel cansou aqui, não foi? Eu acho que ele cansou aqui. Sério. Deus diz e não Olha, faz então é nada. o seguinte, é melhor o senhor fazer logo, porque eu tô cansada de só ficar falando também. Esse povo tá achando que é brincadeira. Vão fazer comigo igual fizeram com Jeremias. Vão me Exatamente. prender e não vai Pô, dar eu tô certo. lendo Jeremias, que doideira, né? Prenderam Jeremias, açoitaram Jeremias, maltrataram Jeremias, que só a zorra. E ele continuava ali, firme e forte, profetizando, e ele não estava nem aí. Meu Deus do E o céu. mais bonito de Jeremias é ele orando. Ele ora por quem? Por esse povo que fez tudo isso com ele, E após? não Então, é? olha só. Isso que vocês têm em mente, eu não aceitarei. Foi como a gente finalizou, né? Sim. Essa parte 33 é a muito importante, 34. a gente não falou. O que que eles tinham em mente? Olha que horrível que eles tinham em mente. Continuar assim, tipo oba-oba, né? Eu faço, adoro o Senhor, adoro o outro, adoro a pedra, adoro a árvore, adoro a madeira, adoro o chão, adoro e o Senhor também deixa a parada ficar. Era isso que eles queriam, consultar Fecha os Deus se olhos, podia Senhor. Tá continuar enxergando assim. demais, sabe? Quer É, vazar os seus olhos também, não, Senhor? Vaza seus olhos aí. Essa história de ficar olhando pro povo. Para de olhar pro povo. deixa Vai fazer nós, deixa coisas. nós. Aí Deus fala assim: eu tô deixando vocês. Não quero mais vocês. Não venham falar comigo.
Vivam a Vocês vida que de estão me vocês, procurando. adorem o ídolo de vocês e não se preocupe comigo. Eu só vou fazer o seguinte, eu só vou tirar a mão. Só isso. Porque o Deus que Agora, você agora serve vocês, que vai te vocês querem cobrar. servir outro Deus e querem que minha mão esteja sobre vocês? Também sou palhaço, Não né? Aí é. tá querendo Pare demais. de se enganar. Exatamente. Pare de se enganar. Como meu pai diria, você só quer a bênção? O dono dela você não quer, não? Aí Vá fica para lá. difícil, né? Vá para lá. E ele diz assim, ó, Cláudio, ele diz assim, ó. Do 33 ao 44, que me chama a atenção é que ele diz assim, ó. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês face a face. Me vem à memória duas histórias extraordinárias. Vem a história de 40 anos no deserto e vem a história de 40 dias no deserto. E isso só depende de aprendizado. O tempo que eu fico no deserto, o tempo que eu fico De mim. na desgraça, o tempo que eu fico passando dificuldade, fome, vai depender somente do aprendizado. Deus falou aqui assim, lá atrás, eu disse para eles que não era para fazer isso, eles fizeram. Ficaram 40 anos no deserto até os descendentes deles nascerem, tomar corpo e Rejeitaram maturidade minha terra porque eles não confiaram em em mim. mim. E aí, ficou 40 anos do deserto até morrer e não herdaram a terra. Os que herdaram a terra, eu falei que não era para deixar ninguém vivo. Eles deixaram e saíram já adorando a outros deuses. Vão se, né? E aí, Machucar. vão se lascar. E aí, o que que eu fiz? Eu vou trazer você para um alinhamento individual comigo, face a face, tete a tete. Pode demorar 40 anos, 400 anos ou 40 dias. Essa é o simbolismo de um ciclo de aprendizado e de conquista de coisas extraordinárias. Você pode ficar como Jesus 40 dias e sair de lá escorraçando Satanás e botando ele para correr dentro da palavra por causa da sua intimidade com o Pai. Ou você pode morrer 40 anos no deserto e morrer e não alcançar o seu objetivo. Depende nada mais, nada menos do seu aprendizado. Não é de Deus. É Quando verdade. Deus nos chama e Ele nos chamou, quando Deus nos fez e Ele nos fez e soprou o fôlego de vida, Ele nos fez e soprou o fôlego de vida nas nossas narinas, Ele tinha com a sua onipresença e a sua onipresença e onisciência completa convicção do que ia acontecer no Éden. E ele estava lá, serelepe pimpão, e falou assim, hoje é o dia que Adão vai achar que vai me enganar. Vamos lá, Adão, cadê tu, Adão? Onde você está? E aí o que acontece dentro desse processo? Acontece que nesse processo, Jesus Cristo já fala e diz, você, serpente, vai ter uma pessoa nascida de mulher que vai pisar a sua cabeça. Ele já disse lá atrás, quando ele soprou o fôlego de vida nas nossas Ele narinas. planeja tudo, né? E ele faz com Exatamente. que, se você for lendo Levíticos, né? Ele faz com que a gente possa ser comprado, né? Que a nossa dívida seja paga por um descendente, um irmão, um parente nosso. Uhum. E aí ele manda Jesus, que é o nosso irmão, para pagar o nosso preço, né? Então ele Exatamente. é maravilhoso. Ele Exatamente. fala lá em Salmos 6, por que que ele faz tudo isso, sabe, Marcelo? Por quê? Lá em Salmos 106, 8, ele fala, mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhe fazer notório o seu poder. Ele fala no Então 37. repreendeu, e ele fala, então repreendeu o mar vermelho, e ele secou, e fez-lo passar pelo abismo, como por um deserto. Salvou das mãos de quem os odiava, Uau. os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, Obrigado. nenhum deles escapou. Aleluia. Então creram em sua palavra
e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram de suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã, e cobriu o grupo de Abirão. Ateou um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios em Horebe. Fizeram um bezerro e adoraram um ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela simulacro de um novilho. Então ele está falando aí, se a gente for ler o Salmo todo. Está falando de Levítico, do momento em que foi Deus, ele fala isso aqui. Ele diz assim, olha só, eu farei passar debaixo do meu cajado e os fareis entrar no vínculo da aliança, aquela que eu fiz lá atrás e vocês estão fugindo. E aí esse lance que você está falando aí é justamente o momento, fica de olho no tempo aí, viu, Cláudio? É justamente o momento em que o nosso existe uma necessidade de dopamina tão grande, aquele lance de que até a necessidade de adorar vem de ti, e aí Deus fala assim, eu preciso dar ele fala sobre isso aqui em Ezequiel 20. Eu tirei vocês do Egito e eu ensinei a doutrina, eu ensinei o que eu esperava, eu dei leis e regras para vocês, para não se passarem por, eu não sabia como fez isso quando eu desci lá com as leis e com as regras, para falar para vocês já estavam lá com bezerrinho de ouro, fazendo besteira. É isso que ele está falando, vocês estavam lá adorando, quer dizer, eu fiz por vocês em forma de cântico, né? Exatamente. E ele está falando que vocês foram ingratos, vocês agiram da maneira que vocês bem quiseram. E eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim, e os farei sair da terra de onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Se fosse falar o tema, quer dizer, o tema de nossa live hoje é por amor do meu nome. A gente já falou que é por... A gente já falou que é para saber que eu sou o Senhor, e hoje é por amor do meu nome. Deus não faz coisas maiores e não dá mais cajadada na gente. Ele não desistiu da humanidade. Não. Justamente por amor do meu nome. Sabe? E ele finaliza, sabe, Marcelo? Ele finaliza falando exatamente isso que você está falando. Ele finaliza falando que lá no 41 ele fala, e sereis significado em vós perante as nações, né? Ao verem que o Senhor é um Deus poderoso, capaz de intervir eficazmente a favor do seu povo, o povo de Israel, e todas as nações reconhecerão que ele é o único Deus vivo e santo. E a gente vai ver isso lá em Ezequiel 28, 25, também no 26, 20 e 21, e a gente vê isso claramente em Daniel, na cova dos leões, né? Que o Senhor mostra que ele é o verdadeiro Deus. E ele fala lá no 44, por amor do meu nome. O profeta destaca isso várias vezes e enfaticamente, que é o único motivo determinante da conduta do Senhor. É por amor do meu nome, por amor do nome dele, né? Então, sabe, ele se posiciona assim, ao contrário de nós, né? Ao contrário de mim. Ao contrário de mim. Não ao contrário da minha mãe. Minha mãe é muito assim, sabe? Ela vai dando oportunidade, ela não cessa. Depois briga, mas ela tá lá de volta, sabe? E Deus é assim,
né? Ela tem um coração muito, muito de Deus mesmo. Porque Deus é assim, ele foi dando oportunidade, 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 depois ele vai, briga, aí ele vai dar o filho dele e ele continua dando oportunidade. Isso é bem claro lá em Apocalipse, quando os santos, né, que já faleceram, chegam para o Senhor e falam assim: Senhor, Senhor, até quando, Pai? Até quando o Senhor vai esperar para julgar? Até quando, Senhor? Nós estamos aqui. E o Senhor olha para eles que estão debaixo do trono dele e diz assim: Filhinhos, tenham paciência. Ainda tem muitos que vão vir. Então eles precisam se arrepender. Eu estou dando tempo para eles. Tenham paciência. Sabe? Pensa em Abraão, que teve paciência. Pensa em Adão, que teve paciência de esperar você. Pense em mim, que estou tendo paciência antes mesmo de criar vocês. Tenham paciência. Deixe que todos venham. E aí, quando eles vierem, aí sim, eu vou julgar o sangue de vocês. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui. Você que está aí do outro lado, se você verdadeiramente tivesse um amigo que falhasse com você sempre, que te dá um pé na bunda sempre, que toda oportunidade que tem, não quer andar com você, não quer estar perto de você, não quer você se intrometendo na vida dele e todo o tempo te coloca de lado, te deixa de lado. E você tenta ser amigo dessa pessoa há muitos anos já. Qual seria a sua decisão na sua vida em relação a isso? De verdade, do fundo do seu coração. Você ia ficar mendigando a atenção dessa pessoa? Você ia ficar assim: ai, vem cá, fala comigo, conversa comigo, deixa eu te ensinar as coisas, olha, deixa eu falar, deixa eu fazer, deixa. Você ia verdadeiramente. Sabe? Como você tá? Como é que foi Você seu ia dia? ficar e Precisa de levando patada? ajuda? Oxe, não quero saber não de você não. Para com isso. Ou para de ficar me enchendo. É o tempo todo nhenhenhen, nhenhenhen no meu ouvido. Você verdadeiramente ia querer conquistar essa pessoa como seu amigo? Você só fala, mas não faz. O povo de Israel chegou ao ponto de dizer nada. Ele só fala, fala, E fala, olha, fala, mas não vou faz. dizer uma coisa. No último versículo, Ezequiel se posiciona de forma ousada. E ele diz: Senhor, Senhor Deus. Eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas, historinhas, coisas bonitinhas, mas que não estão acreditando que as coisas vão acontecer. E as cenas dos próximos capítulos são bem feias a partir de agora. Então prepare-se, é a hora de separar as pessoas, os grandes das crianças, os adultos das crianças, porque as cenas dos próximos capítulos serão muito desafiadoras para o povo de Israel. Então, é isso. Deus é um amigo insistindo em ser seu amigo e tem todas as coisas extraordinárias para nos dar em troca dessa amizade. Mas ele não quer essa amizade por causa das coisas que ele pode nos dar. Ele quer por amor. Porque quando a gente procura ele em troca das coisas que ele pode nos dar, sempre acaba em merda. Sempre acaba em quando tá demorando demais para ele me dar o que eu quero que ele me dê, porque a amizade dele só me é interessante por causa disso, eu vou procurar outros meios de receber aquilo que eu quero receber. Porque Deus não vai me dar enquanto eu não entender que o mais importante é a amizade dele e não o que ele tem para nos dar. E o que é a amizade dele? É eu dar o que ele me deu para outras pessoas. Como Ana fez com Samuel. É eu dar o que ele me deu para outras pessoas. E aí, quando eu sou fiel no pouco, mas um filho não é pouco para mim. Aí ele retribui no muito. Porque ela não ficou sem o filho dela. Ela deve estar confraternizando com ele até hoje no céu. Ela via ele todos os anos.
e confraternizava com ele. E teve vários outros filhos. Então lembre-se disso para a sua vida eternamente. Porque o bicho vai pegar agora na casa de Noca, como diria meu pai. Ora aí para nós, Claudinha. Pai eterno, Pai querido, primeiramente eu quero lhe pedir perdão, porque o meu coração é um coração diferente do teu. Eu quero lhe pedir que o Senhor faça como o Senhor falou lá em Ezequiel, e tiraria esse coração de pedra e colocaria um coração renovado, um espírito renovado, uma alma transformada. Então, Senhor, coloca em mim e em cada um de nós um coração segundo a tua vontade e o teu querer. Transborda, Pai amado, dos seus ensinamentos. Abre os nossos olhos e ouvidos para enxergar, para ouvir o que o Senhor verdadeiramente está falando conosco diariamente. E que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, possamos colocar em prática para que haja mudança em nossas vidas. Sejamos transformados por amor do teu nome. Por amor do teu nome, Senhor. E que a gente possa, Pai amado, cada dia mais e mais falar da tua palavra, do teu querer. Que cada um que está aqui, aqueles que ainda virão a ouvir, a ver, que possam ser abençoados. Derrama do teu poder e da tua glória sobre a vida de cada um de nós. Amém, Pai. Que cada árvore dê seus frutos, e cada fruto dê suas árvores, e assim sucessivamente, Amém. até que o Senhor venha nos buscar. E vem logo, Pai, porque queremos muito estar contigo. Amém. Guarda-nos, Senhor, em segurança. E não faz só desse dia um dia agradável, mas dessa vida, uma vida agradável na tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje tem Beijo no 0659 coração. PM? Não, só Só amanhã. Só amanhã, 0659 AM, com o seguinte tema: limitar ou ir além? Quem decide sou eu. Limitar ou ir além. E a gente vai dar umas dicas de como fazer isso. Como ir além e como ser limitado. Tá joia? E Beijo aí no a gente coração. continua meio-dia e 5, meio-dia e 5, tô fazendo igual propaganda de TV, tá? Aí a gente continua meio-dia e 5 o quê? Meio-dia e Direto do 5 a gente trono. tem Direto do Trono. E a 0659 9 PM, PM, Inteligência inteligência emocional com a Emocional, Denise. com a E depois a Denise. gente tem o nosso primeiro dia da mentoria It's Time, às 20 horas. E a vida tá Exatamente. assim, livre, leve e solta. Simbora, até depois do fim. Isso é para vocês, Beijo. a gente tem alinhamento hoje 3 horas, né? Amém. Beijo. Um beijo, até mais tarde. Tchau, tchau. É.